E vamos começar então nos colocando na graça, na luz de Deus. Vamos consagrar a Deus esse tempo, essa meia hora, 40 minutos, não sei, da nossa reflexão, para que a gente tenha, juntos possamos santificar esse tempo e tornar esta semana muito especial. Vamos rezar juntos, invocando sobre nós a graça, a luz, a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queria lembrar que, assim, não sei se você tem possibilidade de deixar, se está assistindo pelo computador, pelo seu notebook ou pelo celular, enfim. Se tiver como deixar encostado, tiver uma caneta, um papel, às vezes você pode, durante a nossa conversa, a nossa fala, pode ter alguma coisa que lhe interessa mais, que depois você queira olhar, então, posso sugerir, fique assim com uma folha, uma caneta na mão. E sempre dizendo que, né, apesar que aqui estamos em dois, né, eu e o Wender, conhecido como Chupeta, né, que é o nosso técnico que faz quase tudo, ele vai tentar me auxiliar. Enfim, se quiser enviar também alguma pergunta durante a fala, a gente vai tentar interagir com vocês. Então, o que a gente vai falar hoje? Claro, Semana Santa, eu queria trabalhar um pouco a questão da espiritualidade do tríduo pascal. Então, vamos começar só um minutinho, antes de entrar mesmo na questão da espiritualidade, trabalhar então a nossa espiritualidade. Queria alguma informação que é muito importante para a gente entender. Vocês sabem, todos nós sabemos. Se não sabemos bem, vamos lembrar agora, a igreja tem um ano litúrgico. O ano litúrgico começa no primeiro domingo do Advento e ele termina no domingo de Cristo Rei, né? Então, esse é o nosso ano litúrgico. O ano litúrgico começa tudo é marcado, né? Claro que Natal tem a sua data fixa, que é 25 de dezembro, mas tudo o resto é marcado praticamente pela Páscoa, essa festa, essa liturgia, essa celebração, esse momento da vida da igreja que é considerado o mais importante, né? A história de Jesus Cristo começa a partir da sua ressurreição. Na Páscoa celebramos a vida que renasce, celebramos o nosso batismo, celebramos a essência, o coração da nossa fé. Jesus foi conhecido não a partir do seu nascimento, que foi quase desconhecido, mas Jesus foi conhecido a partir da sua ressurreição. Foi desse momento que as comunidades se uniram, que as comunidades se fortaleceram e nós estamos hoje aqui graças à Páscoa. Então, é importante saber, né, que a Páscoa é considerada a maior, a mais importante liturgia, a mais importante celebração. Então, e quando que é a Páscoa? Que dia que é a Páscoa? A Páscoa não é um dia fixo. Então, o dia da Páscoa é escolhido assim. É sempre o primeiro o primeiro domingo após a lua cheia, né, do equinócio de primavera no hemisfério norte, né? Então, o primeiro domingo após a lua cheia do começo da primavera no hemisfério norte, que é a data da Páscoa. Então, a Páscoa praticamente pode acontecer a partir de 21 de março, que é o primeiro dia, então a partir do dia 22 até o dia 25 de abril. Entre essa data sempre acontece a data da Páscoa. Nunca, muito raríssimo dela acontecer no dia 22 de março, que seria o primeiro dia possível, e mesmo no dia 23 de março, são pouquíssimas as datas que aconteceu
a Páscoa. Mas, enfim, dentro desse espaço, nós teremos sempre a nossa Páscoa. Só para dizer, então, o ano que vem, né, a Páscoa será dia 4 de abril. Em 2022, a Páscoa será 17 de abril. Em 2023, seria 9 de abril. Então, essa é a data móvel da Páscoa. A partir da Páscoa que se marca tudo o resto, se volta atrás de 40 dias, mas um pouco até buscar aquela quarta, após os 40 dias, e se marca a quarta-feira de cinza. A partir de quarta-feira de cinza são marcados o dia de carnaval, né? E assim diante, tantas outras festas são ligadas, então, a essa data. Então, só para dizer que a Páscoa é a festa mais importante. Como que a igreja celebra? Então, a Páscoa, a celebração oficial, litúrgica, solene da nossa Páscoa se dá no Tríduo Pascal. Então, claro, segunda, terça, quarta-feira santa são momentos importantes, mas o Tríduo Pascal, ele começa na missa da noite de quinta-feira santa e termina, né, com a celebração da Vigília Pascal, né, e depois no domingo com as missas da ressurreição. Mas o Tríduo Pascal começa na quinta-feira santa, missa do lava-pés, da Santa Ceia, e termina na Vigília Pascal. Então nós temos quinta-feira santa, como já disse, missa da Santa Ceia, do lava-pés, missa que o sacerdote também celebra, né, a instituição do sacerdócio. Sexta-feira santa, um dia bastante silencioso, a igreja se reúne às 15 horas, hora da morte de Jesus, para celebrar a liturgia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois temos sábado santo, que a igreja não celebra nenhuma liturgia durante o dia, durante a tarde, e se celebra à noite a vigília pascal, que é uma celebração muito importante, onde nós celebramos, né, em várias partes a grande vitória de Cristo sobre a morte e como ela se reflete na nossa vida. Então, esse é o Tríduo Pascal. Vamos dizer que também, não podemos esquecer, que na quinta-feira santa os padres se reúnem na catedral com o bispo para a missa do Crisma, onde eles renovam suas promessas sacerdotais, onde são preparados os óleos santos que são usados durante o ano. Esse ano, mesmo essa missa da Catedral de Guaxupé será celebrada via internet, no Facebook, e os padres poderão participar com o bispo dessa missa da unidade. Mas ela não faz parte do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal começa, então, quinta-feira à noite. Então, vamos buscar a riqueza espiritual desta liturgia e como a gente pode viver espiritualmente, né, com profundidade, com conteúdo, com riqueza da nossa fé, esta grande celebração do Tríduo Pascal. Olha, a igreja, né, na sua tradição, concebeu o Tríduo Pascal como uma única celebração. Tanto que, na quinta-feira santa, a despedida não é com a bênção. Na quinta-feira santa, terminando a missa do lava-pés, a despedida é em silêncio. Não tem uma bênção, não tem um envio. A gente se encontra de novo na sexta-feira santa, como disse, às 15 horas, hora da morte de Jesus, a gente se encontra, a liturgia começa um silêncio, num silêncio profundo. Também termina em silêncio. De novo, não tem uma bênção. A liturgia continua aberta para continuar na vigília pascal, onde o primeiro passo dessa grande celebração é normalmente fora da igreja, ao redor do fogo novo, sinal da ressurreição de Cristo, sinal da luz de Cristo, e todos, com a nova luz da ressurreição, entramos na igreja para continuar, então, esta liturgia maravilhosa. E só no final da vigília pascal que, então, recebemos a bênção. Então, desde o começo da liturgia de quinta-feira santa até o fim da vigília pascal, é como uma grande e única
celebração, veja a importância, então, da gente participar realmente desse momento com toda a riqueza. Eu gosto da missa, mas vou na Quinta-feira Santa, aí eu prefiro ir no domingo de Páscoa, eu gosto muito da celebração da Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa, mas na realidade, de quinta-feira Santa à noite até sábado Santa à noite, é uma única celebração. Então, vamos dar o ponto de partida que eu queria partilhar com vocês, dizendo o seguinte: nesse tríduo pascal tem uma afirmação, tem uma verdade que é única, é uma verdade que é capaz de transformar profundamente nossas vidas. Jesus, quer dizer, o único que nos faz renascer é Jesus Cristo. Não tem nada, não tem ninguém capaz de nos dar um novo nascimento. Então, só Jesus é o único capaz que nos faz renascer. E esse é o coração, então, dessa celebração, porque o tríduo pascal nos leva, então, a viver a transformação, a viver a ressurreição, a entrar na luz de Deus. Então, vamos começar, assim, refletindo um pouco da espiritualidade que pode acompanhar, né, a Quinta-feira Santa. Celebração que tem dois grandes sinais: o lava-pés e o pão, a Eucaristia, a Santa Ceia. Dois grandes sinais que nos ensinam muito. Primeiro, o lava-pés. Sabemos que na tradição judaica, que Jesus também respeitou naquela ceia que nós chamamos de Santa Ceia, havia a tradição daquele que recebia os convidados na sua casa, que mandasse seus servos lavar os pés de todos os convidados. Lavar os pés era um ato higiênico, era um ato de acolhida, porque as pessoas andavam de sandália na poeira, e era realmente um momento importante que era necessário para sentar todos na mesma mesa. Então, claramente, Jesus sabia disso, mas eu acho que Jesus, no coração, naquele momento que ele decidiu de ser ele o servo, que lavaria os pés de todos os seus discípulos, Jesus lembrou daquele momento que isso aconteceu com ele. Foi uma mulher, que inclusive não era muito admirada, não era muito respeitada, mas foi uma mulher na casa de Simão, o fariseu, que lavou os seus pés e o enxugou com seus cabelos. Este gesto levou Jesus a dizer para ela: muito te é perdoado, muito te será perdoado, porque muito você amou. Com certeza, este gesto da mulher estava também, com toda a sua riqueza, no coração de Jesus, que também, então, decidiu de lavar os pés aos seus discípulos. Lavar os pés, sabemos todos, que significa algo muito importante. Eu sou servo de vocês. Então, nosso Senhor e nosso Deus, naquele momento, se coloca como servo. E qual que foi a fase, qual que foi a fala que encerrou esse momento? Fazei vocês também aquilo que eu acabei de fazer. Então, Deus nos convida, na pessoa de Jesus, naquele momento, a sermos servos um dos outros. E este gesto de lavar os pés é um gesto de humildade. E me permitam também uma interpretação que talvez não seja puramente bíblica, um pouco poética, um pouco espiritual, mas foi interessante. Como Jesus chamou perto de si os apóstolos, os discípulos, pegando os seus pés, lavando os seus pés. Seria quase, me faz pensar que, perante tantas fugas que a gente faz de Deus, tantos afastamentos na nossa vida de Deus, parece que Jesus veio
nos segurar pelos pés, lavando nossos pés. E também nos ensina a fazer o mesmo. Um amigo, um irmão de comunidade, uma pessoa que caminhou com a gente, não pode ser esquecida com facilidade. Temos que realmente zelar pelos outros, temos que zelar pela comunidade. Temos que nos ligar, né, com uma relação profunda de verdadeira fraternidade. Lavar os pés um dos outros, acolher o outro com sua pequenez, com sua imperfeição. Né? Então, isso é muito importante. Isso é algo que na Quinta-feira Santa nos chama realmente a nos colocar com humildade na frente dos outros. O servo, eu sou aquele que vou lavar teus pés. Tem comunidades cristãs do mundo, alguns movimentos, que fazem este gesto, é aquele que naquele momento lava os pés, que pode ser o marido que lava os pés da sua esposa, é convidado naquele momento a lhe pedir perdão. Olha que bonito. Então, um grande sinal de Quinta-feira Santa. Jesus que se faz servo e que nos ensina também a servir. Nesse momento me volta na cabeça aquela frase tão bonita, tão significativa, marcante, né? Que não vive para servir, também não serve para viver. Parece quase dizer, não serve para Deus, não serve para o reino de Deus. Olha aqui, que momento profundo na Quinta-feira Santa. Olha, o outro momento, o outro grande sinal da Quinta-feira Santa, né, é o pão, é a Eucaristia, né? É o momento, é o pão eucarístico. E o pão traz aquele símbolo tão importante da Eucaristia, que ele é feito por muitos grãos de trigo, pela farinha. O pão é resultado de muitas sementes que foram produzidas, que se tornaram trigo e que se uniram para fazer o pão, para fazer a família, para fazer a comunidade, para fazer o corpo de Cristo hoje no mundo, que é a sua igreja, a sua presença especial. Um pão que não chega na mesa se não passa pelo fogo. Jesus, né, se fez o pão, e naquela Quinta-feira Santa, um dia muito tenso, bonito, mas faltava pouco para ser preso. Aconteceu a traição de Judas, a tristeza daquele momento. Então, nesta tragédia, nesse momento difícil, Jesus se faz nosso alimento. Eis o meu corpo. Né? Então, a igreja também tem que ser esse corpo, nós temos que ser esse corpo que evangeliza, que ama, que socorre o pobre, que não esquece do doente. Nós temos que ser esse corpo de Cristo. Então, Quinta-feira Santa nos lembra que somos um povo eucarístico, um povo que se alimenta da Eucaristia, que então aprende a doar a vida. Que sentido tem a gente comungar, se aproximar do Santíssimo Sacramento, da Santa Eucaristia, da Hóstia Santa, se eu não quero tomar a decisão também de ser uma Eucaristia e de doar a minha vida. E aqui, olha, queria fazer uma pequena parêntese que é muito importante. Olha, para ser povo eucarístico, para ser o povo de Deus, para ser o corpo de Cristo, hoje nós precisamos aprender a lidar, com algo muito, muito importante. Sabe com o que é? Imperfeição. Se você não quer lidar com a imperfeição, então pode largar a mão. Se a gente não se dispõe a lidar com a fraqueza, a contradição, a pequenez do próprio irmão, da nossa própria comunidade. Ah, padre, mas está difícil, fulano é assim, fulano é assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Gente, precisamos crescer, precisamos ser grandes.
não tem como ser família de Deus, ser a comunidade que cresce ao redor do altar eucarístico, se a gente não aceita e não aprende a lidar com a imperfeição, que não é só dos outros. Os outros também aprendem a lidar com a minha imperfeição. Então isso é muito importante, é para a comunidade, mas eu diria para todos. Será que pode se sustentar um casamento se o casal, se marido e mulher não aprendem a se amar em suas fraquezas, em sua pequenez, em sua fragilidade? Por isso que a misericórdia é algo muito ligado à Santa Eucaristia. Ela é presente na Santa Eucaristia, muitas vezes é uma das almas mais importantes da Santa Eucaristia. Como que a gente se ama sem misericórdia? Como que podemos ser o povo eucarístico, o povo unido, o povo, o corpo de Cristo, nesse mundo, nesse tempo, nessa pandemia, eu diria, nesse momento difícil, se nós não somos carregados, apaixonados pela grande oportunidade que Deus nos dá de semelhar a Ele, sendo misericordioso. Então, eu não queria deixar de falar isso e vou repetir, finalizando essa parte, gente. Imperfeição. Precisamos lidar bem com ela, com a nossa e com a dos outros. Nós não estamos aqui para exigir perfeição de ninguém. Nem Deus exige a nossa perfeição. O que Deus quer de nós é que caindo sejamos capazes de nos levantar. E que errando sejamos capazes de recomeçar, de reconhecer que erramos. Tá bom? Então, olha, Quinta-feira Santa, o lava-pés que nos ensina a ser servos e o pão que nos ensina a ser família, comunidade unida, comunidade que evangeliza, que ama. E vamos à Sexta-feira Santa, continuando então o tríduo pascal, esse momento que tem dois sinais um pouquinho mais difíceis, vamos dizer assim, um pouquinho mais trágicos, a cruz e as trevas. Tem muito mestre espiritual, muitas pessoas bem mais capacitadas que eu, que dizem assim, olha, Sexta-feira Santa é o dia da fé verdadeira. Não tem alegria, não tem comida, não tem milagres, não tem festa, é o dia da fé verdadeira. Jesus disse, né, uma frase, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Encontramos isso em João, no capítulo 12, no versículo 32. E que pode nos atrair na cruz de Cristo? Será que nos atrai aquela dor, aquela crueldade, aquele sofrimento, aquele sangue, aquela coroa, aqueles pregos? Será que isso nos atrai? Duvido. Será que no momento da cruz é o milagre, é o extraordinário, é aquela coisa sensacional que nos atrai? Duvido também, na cruz não tem milagre. Aliás, tem uma realidade muito crua, nua, dura. O que nos atrai? Por que Cristo diz isso? Por que Jesus nos atrai na hora que Ele for elevado? Sabe o que nos atrai? É a beleza desse gesto de amor. E a grandeza de quem aceitou de ser colocado na cruz por amor. Para nos dizer que a vida dele é para nós. E esse é o maior gesto, né? Como a gente repete tantas vezes. Encontramos tantos homens, né? Que querem se fazer de Deus, mas só Deus que se fez homem e que deu sua vida por amor. Então, isso não pode fugir da nossa atenção. Isso não pode escapar da nossa atenção. Não tem fé sem a cruz. Jesus nos disse isso antes deles, né, ser colocado na cruz, nos convidou a carregar nossa cruz. E a gente pode dizer assim, Jesus fez isso por amor, mas hoje mesmo
Se eu não aceito o sacrifício, se eu não esqueço aquele grande sacrifício que é esquecer de si, me tirar do centro da vida, dos interesses. Tem gente que tem uma vida tão mansa, tão boa, porque sua agenda é marcada tudo pelo eu. Eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, eu vou aqui, eu vou lá. Nunca o outro entra. Nunca o outro faz parte da agenda. Muitas nossas agendas, muitos cronogramas do nosso dia são muito egoísticos. Não tem espaço para o outro. Não tem um espaço para me doar, para o sacrifício. Ah, padre, mas é difícil. Mas então, será que existe um gesto verdadeiro de amor sem um pequeno sacrifício? Será que eu posso doar algo de mim sem perder algo de mim? Será que eu posso me fazer presente para o outro sem ser capacidade de tirar de mim o meu tempo, as minhas virtudes, as minhas qualidades, a inteligência que Deus me deu, qualquer capacidade? Agora, se a minha agenda é toda marcadinha, e tudo é marcado, tudo é simbolizado pelo eu, pelo meu interesse, pelo meu prazer, pelo meu lazer, tudo importante. Mas quando que entra o outro? Quando que ele entra? Quando que eu posso dizer, hoje de fato, eu vivi por amor? Hoje eu me esqueci de mim. Eu fui atrás daqueles doentes, fui atrás daquela situação. Hoje eu fiquei estudando o dia inteiro para poder fazer aquele encontro com amor, com clareza, para ajudar as pessoas. Então, a cruz de Cristo, esse ato de amor belo, gigantesco, ao qual Deus, na pessoa de Jesus, não se subtraiu, não fugiu, encarou porque o amor era muito grande. Outro sinal de Sexta-feira Santa, não sei se estamos nos entendendo, se vocês estão me acompanhando. Então agora estamos vendo a espiritualidade da Sexta-feira Santa da Paixão. Primeiro a cruz e agora as trevas. Tem uma frase extraordinária que é de Marcos. Evangelista Marcos, tem também Mateus, em Lucas, nos evangelhos sinóticos, mas Marcos diz assim, no capítulo 15, versículo 33, a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, falando em termos do nosso horário, de meio-dia às 15 horas da tarde. A hora que Jesus morreu. 3 horas de trevas. O processo, a tortura de Jesus, a sua condenação, a sua paixão, foi um momento de trevas, a ausência de Deus, a ausência de justiça, a ausência de verdade, a ausência de amor. 3 horas que as trevas dominaram aquele momento, onde a humanidade, nas pessoas, daquela história, na pessoa de Pilatos, do Sinédrio, de Aná e Caifás, na pessoa dos romanos que ali estavam, nas pessoas do povo que gritava Barrabás, Barrabás. O povo cego, totalmente tomado pelas trevas, da falta de justiça, de verdade, de amor, da falta de Deus, foi realizada a condenação do homem mais justo que apareceu na terra. Foi condenado como injusto, como criminoso, aquele que estava dando sua vida por nós. Então, gente, eu queria dizer isso, nós não somos plena luz. E precisamos cuidar muito. Eu sei que amar totalmente os irmãos é difícil, uma caminhada. Eu sei que aprender a se doar também é uma caminhada. Temos que aprender muito. Eu sei que se despojar de tantas coisas é uma conquista de cada dia, mas
olha, a nossa caminhada precisa dar um corte. Ser santos é difícil, mas parar de ser pessoas do mal é só uma decisão. Nós não podemos fazer parte desse meio-dia até as 15 horas, quando as trevas, o mal, a crueldade, a injustiça tentou destruir totalmente o plano de salvação e de amor de Deus. Portanto, se é difícil amar como santos, se é difícil semelhar a Cristo na sua plenitude do amor, eu entendo. É uma conquista, cada dia a gente dá um passinho. Mas a gente não pode em nenhum momento aceitar o mal à maldade. Isso é só decidir. É uma decisão que deve fazer parte da nossa vida e que é fundamental para viver a Páscoa, o Tríduo Pascal, para a gente realmente viver profundamente essas liturgias. Então, seja corajoso, seja corajosa, seja sincero, pare de praticar qualquer mal, não fale mal de ninguém. Não aplique mal e maldade em nenhum momento da sua vida e para ninguém. Não seja uma pessoa que deixa o mal, a maldade, a crueldade entrar no seu coração. Isso é possível fazer hoje. É uma decisão. É uma decisão de um momento. Jamais eu vou compor novamente o povo que grita Barrabás. Jamais eu vou compor novamente aquele processo falso, mentiroso, que condenou Jesus. Então, gente, isso é muito importante. Então, durante a Páscoa, nós temos a renovação do nosso batismo, e ele é fundamental. Se vocês lembram, nas promessas do batismo, para renovar o batismo, nós, com 3 perguntas, a qual respondemos, renuncio, nós renunciamos ao mal. Ao mal que é feito com escolha, com planejamento, sabendo muito bem que não estamos atingindo a graça de Deus, mas há outras forças, outros poderes que não são de Deus. Nunca seja instrumento do mal. Então, é assim que a gente, depois de aprender a doar a vida como Cristo faz na cruz, depois de aprender a não fazer parte de nenhum projeto de trevas, de escuridão e de cegueira, não sei se vocês percebem, foi o que a igreja nos fez viver. Nos últimos domingos da Quaresma, nós vivemos o domingo do cego de nascença. Um trecho maravilhoso, um momento maravilhoso, onde o cego era o único que estava enxergando. E todos aqueles que diziam de enxergar estavam cegos e não estavam vendo a realidade. Então, Páscoa é todo esse movimento, Páscoa, a passagem, a palavra Pessach, palavra judaica que significa passagem, que foi a passagem no Mar Vermelho, a libertação da escravidão do Egito e hoje para nós a passagem que nos liberta, de toda escravidão. Então, Páscoa é passagem, é deixar de ser cegos para enxergar e deixar de fazer parte de obras de trevas para fazer obras de amor, de luz que iluminam esse mundo. E nós precisamos de tanta luz nesse mundo, Então, tudo isso, gente, nos leva depois à grande celebração da Vigília Pascal. Sábado Santo à noite, este ano online, nas paróquias, às 19 horas, com a participação de todos, vivendo os grandes 4 momentos da liturgia da vigília, que é considerada a mãe, dizia Santo Agostinho, a mãe de todas as vigílias. A maior celebração que a igreja realiza, maior celebração realizada
na face da terra, em todas as paróquias e igrejas do mundo, é a Vigília Pascal. Não é uma celebração igual aos outros. Bom, ela é tão especial que ela tem 4 grandes liturgias, 4 grandes momentos, que são de plena espiritualidade, de pura vida espiritual, de pura fé, de puro crescimento. Tem a liturgia da luz, a liturgia do fogo, que lembro começa fora da igreja, onde nós acendemos aquela luz no Círio Pascal, acolhendo a ressurreição de Cristo. Naquele momento, cada cristão se dispõe a ser luz de Cristo na sua comunidade, na sua família, se deixar iluminar e iluminar. Depois temos a liturgia da palavra, que são muitas leituras, que fazem todo um resumo da história da salvação, que começa com a nossa criação e termina com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma liturgia da palavra que percorre toda a história da nossa salvação, da salvação do povo de Deus e hoje de cada um de nós. Deus começou a nos salvar, isto é, a nos dar o seu amor na hora que participou com nossos pais da nossa criação e nos deu a sua semelhança, nos deu uma alma. Só Deus é capaz de dar alma a um ser humano, né? Então, depois temos a liturgia do batismo, que é renovar o batismo, que é o único dia, único momento, única celebração que nós repetimos para o nosso Senhor Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, na frente do Pai. Nós repetimos, sim, Senhor, eu quero ser teu discípulo. Por isso, renuncio à prática de todo mal. Renuncio a todo egoísmo como sistema de vida. Claro que na vida vou caindo. Posso ser e ter meus momentos de erro, de pecado, de egoísmo, mas eu vou renunciar ao egoísmo como estrutura da minha vida. Eu vou renunciar à prática do mal, né? E vou renovar a minha fé. Minha fé que é no Pai, que é no Filho, no Espírito Santo, na Igreja, na misericórdia, no perdão dos pecados, enfim, tudo aquilo que professamos na nossa fé. Enfim, a liturgia, né, eucarística, que então, naquela noite, depois de tanta alegria, depois de ter cantado novamente o Glória, porque Cristo ressuscitou, então nós somos chamados a celebrar a vida nova em Cristo. Tem vida nova se nós permanecemos velhos? Tem vida nova se eu não me abro a essa transformação, como diz Papa Francisco? Que Cristo nos diz, né, no Domingo de Ramos, abrir o coração para meu amor. Então tem que ter transformação. E na maneira mais solene, mais profunda, que a gente vive essa transformação liturgicamente, é na Vigília Pascal, que, repito, é a liturgia que termina o Tríduo Pascal. Como disse, uma grande e única celebração, né? Então, não sei se alguém ficou com desejo de me perguntar alguma coisa, eu vou fazer uma pergunta, né, retórica, que às vezes algumas pessoas têm. Mas, padre, então qual diferença tem entre uma liturgia da noite de Sábado Santo, Vigília Pascal, e a missa de domingo de Páscoa, a missa da ressurreição? Olha, a missa da ressurreição de Páscoa é uma missa grandiosa porque é a missa da ressurreição, mas ela não é a mesma liturgia, né, de sábado à noite, tanto que na missa de Páscoa, a missa de ressurreição, não tem renovação do batismo, não tem a liturgia da luz, né, e não tem uma liturgia da palavra que percorre toda a nossa celebração. Então, a igreja, assim, do ponto de vista do obrigação, né, padre, sou obrigado a participar, não? Quando eu faço essa pergunta, eu sempre repito, né, é como se dois namorados se falassem assim, mas nós somos obrigados a namorar? Somos obrigados a nos encontrar? Eu acho que a liturgia um pouco
responde isso, né? Então, não é questão de obrigação, é uma questão de amor, de profundidade, de espiritualidade, como alguns pontos que consegui tocar nesse momento, espero, né, de não ter exagerado na minha fala, de ter cansado vocês, mas olha, realmente não tem para essa liturgia, não tem para essa semana, não tem para esse tríduo pascal, que é realmente o coração, a essência da nossa fé, que podemos viver de novo. Nossas escolhas, nossa decisão, né, apesar de nossa pequenez, apesar de nossa fraqueza, poder dizer com toda a força da nossa vida, com toda a força da nossa fé, e tomara da nossa coerência, poder dizer: Jesus, eu vou te seguir, eu sou teu discípulo. Que o Espírito Santo, né, gere nova vida em mim, nova coragem, nova força para te seguir e ser um instrumento nesse mundo. Então é isso aí. É uma espiritualidade que espero possa nos ajudar nessa Semana Santa, né, nesses dias que estão chegando. Hoje é terça-feira santa. Amanhã, o Ender, é o dia da nossa Via Sacra, né? Sim. Que será também a que horas? 7 horas. No caso, não às 20, mas às 19 horas. Um bom momento para meditar, continuar, né, toda essa espiritualidade que possa nos ajudar nesse tempo. Então, queria terminar com a bênção de Deus. Queria abençoar mais uma vez todo o nosso mundo, toda a nossa sociedade, tudo aquilo que estamos vivendo com essa pandemia, todas as pessoas que hoje morreram no mundo inteiro, mas também no nosso Brasil, já atingindo uma marca próxima a 700 pessoas, todas as pessoas, como ouvi alguns testemunhos, que contaram o desespero de não conseguir respirar, de não ter força para respirar, de dormir naquela UTI sem saber se teria mais um dia. Vamos nos unir a esse sofrimento, vamos nos unir a todos os médicos, enfermeiros, todos os agentes que trabalham nos hospitais, que estão salvando vida, consolando, confortando. Que Deus dê a sua bênção a todas essas pessoas, que dê a bênção a todos nós, a toda a nossa comunidade, comunidade do Sagrado, de São José, da Rainha da Paz, a todas as nossas famílias, para que esses dias não sejam dias comuns, mas sejam os dias da nossa fé, sejam os dias que trazem amor, trazem mais força, esperança e transformação na nossa vida. Que a bênção de Deus nos proteja de todos os males, nos dê força, nos dê saúde, dê união a todas as famílias. Olha para nós, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós queremos receber a Tua luz, a Tua graça. Entra, Senhor, com a força da Tua bênção no coração de cada um de nós, em todos os nossos lares. Que a bênção do Deus do amor desça sobre nós e permaneça sempre conosco. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.